Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça de Deus e a sua bondade. Iniciamos mais um ano abençoado na presença de Deus, tendo em vista que nesse ano de 2025 vamos estudar várias partes das Escrituras Sagradas. Você que tem acompanhado o canal, não deixa de dar o seu like, compartilhar com seus entes queridos e descrever suas impressões, suas dúvidas, seus comentários. É muito importante. Na medida do possível, eu leio todos os comentários e aí vou respondendo a cada um de vocês. Muito obrigado aí pela companhia. Somos 285 pessoas inscritas no canal. Espero que o algoritmo possa estar distribuindo para mais pessoas, por isso eu conto com a sua ajuda, com a sua divulgação. Vamos fazer com que esse canal aí chegue na meta de 1.000 inscritos aí nesse ano de 2025. A meta é bem arrojada. O canal ele iniciou-se desde 2020 e a gente vem trabalhando aos poucos. A gente fez uma nova roupagem dentro do canal Teologia Contextualizada, onde a gente vai trabalhar elementos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, claro, que é o meu forte, o Novo Testamento, mas também vou contribuir com o Antigo Testamento. Vamos ter lives dentro do canal, onde a gente vai proporcionar livros, reflexões, meditações, tirar princípios, valores, aonde a gente vai procurar consolidar a nossa fé, nossa esperança, que 2025 possa ser um ano muito revigorante, de muita esperança, de muita graça, de muito trabalho, de muita reflexão, de muita mudança, de muita transformação, e que as bênçãos do Senhor, nosso Deus e Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Santo Espírito que foi derramado aqui na terra, possa nos conduzir. Vamos lá, nós vamos então falar nesse vídeo, nessa exposição, nessa abordagem sobre os profetas. E os profetas, eles têm algumas coisas muito interessantes para que a gente possa pensar, refletir e a partir daí a gente observar algumas coisas. Então eu vou trazer aí para vocês uma introdução aos livros proféticos, contemplando então uma abordagem mais abrangente. Dentro desse contexto que nós estamos falando, então os profetas traz a ideia de pessoas que foram levantadas por Deus e que são porta-vozes, ou seja, que vão propagar reações, intenções da palavra do próprio Deus. Geralmente, os profetas eles são levantados por Deus em períodos específicos, contundentes, aonde a nação de Israel precisa ou necessita de orientação, de direção, de ensino, de advertências, de correções. Então, são porta-vozes que vão trabalhar a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais com você. Os profetas, eles têm sido, de forma atual, mal compreendidos, porque a linha evangélica dos dias atuais entende que os profetas são só aqueles que trazem bênçãos para a igreja. Então, a função do profeta não é só proferir bênçãos que vêm da parte de Deus, mas também alertar o povo de Deus. E muitos não compreendem essa questão. O ofício do profeta é um ofício bem complexo,
e muito refinado ou alinhado com a voz de Deus. Isso é muito mal compreendido pela igreja evangélica brasileira, talvez até as que estão fora do país, mas eu vou falar da nossa cozinha, do nosso país, pois nós temos tantas profecias que não trazem de fato aí uma compreensão da vontade de Deus. São poucos que têm um alinhamento, um encaixe com o Santo Espírito e procuram ouvir de verdade a voz do Senhor para transmitir às igrejas. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos nos acautelar, ter cuidado, vigilância com profecias. Assim também foi registrado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo discípulo Judas e tantos outros discípulos que estão registrados nas Escrituras Sagradas. Então, o ser profeta é estar alinhado com a voz de Deus e ele vai trazer tudo aquilo que Deus deseja comunicar às pessoas, né, ao público ali que está diante dele. Quando nós estamos falando do Antigo Testamento, Deus está levantando os profetas em meio a algumas circunstâncias bem complicadas que são necessário nós pensarmos. Nós, como povo evangélico, a gente acaba não parando para pensar sobre essas questões, porque você vai perceber, dentro dessa exposição que nós estamos fazendo, que as palavras de Deus elas vão ser abrangentes para todo o cenário social, seja religioso, político, social, enfim, para que as pessoas possam voltar-se para o cerne da palavra de Deus. Então você tem profecias para o próprio povo de Deus, como você também tem profecias para as nações. Você tem dentro dos profetas, sejam eles maiores ou menores, essas questões. Mas também no Novo Testamento não é diferente. Você tem profecias, porque é um dom dado pelo Espírito Santo para a igreja, para que haja pureza no meio do povo de Deus, principalmente no Novo Testamento, pois o sacrifício de Jesus Cristo, conforme Hebreus, a partir do capítulo 9, o sacrifício de Cristo foi para santificar um povo. Então a igreja evangélica dos dias atuais, e aqui eu estou fazendo um senso crítico, de fato, teológico e bíblico, ela não estuda o que é um profeta. Ela não discerne o que é de fato um profeta e, ao mesmo tempo, aquilo que o profeta está trazendo para o público. Então, é necessário que nós tenhamos discernimento e a profecia ela tem a ver muito com a revelação bíblica. Jesus e os apóstolos de Cristo tiveram o cuidado especial. Olha como nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo, nos alertando que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. E esses falsos profetas, a intenção deles não é trazer o povo, seja dentro da igreja ou as nações, para o cerne da palavra de Deus, mas para algumas questões bajuladoras. E esses falsos profetas terão problemas seríssimos para com a divindade, para com Deus. Então, você tem no cenário cristão alguns desdobramentos bem maléficos. E esses desdobramentos maléficos, você tem perturbação de indivíduos que hoje se desviaram da fé ou que já não acompanham mais, né, ao Senhor
embora muitos deles alegam que tenham temor a Deus, mas estão fora da igreja, do corpo de Cristo, por causa dos falsos profetas que deixaram ranços, que deixaram problemáticas complicadas e que alguns da igreja brasileira têm procurado estender a mão para restaurar essas vidas. Então, a minha preocupação dentro dessa exposição é mostrar para você o que é o ofício de um profeta e, ao mesmo tempo, nós termos discernimento do Espírito Santo de Deus e avaliar as profecias pelo crivo maior, que é a palavra de Deus. Marcos, mas muitas vezes o profeta ele não traz uma revelação das escrituras sagradas. O indivíduo está orando e aí ele está buscando uma resposta de Deus e Deus usa uma pessoa dentro desse contexto do cenário da nova aliança, né, do Novo Testamento, dos tempos da igreja, dentro desse advento que nós estamos vivendo. A pessoa ela vai identificar se aquela profecia vem de Deus ou não, porque só ela sabe o que ela comunicou com Deus. Então, dentro desse cenário hoje em que as pessoas no Brasil não querem estudar a Bíblia, estão sendo analfabetas biblicamente, e você me perdoa falar esse termo, porque o analfabetismo bíblico tem conduzido a oportunidades para que lobos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros tenham oportunidade abrangente de controlar as massas que estão dentro da igreja, e muita gente pensa que todo mundo é de Deus e nem sempre é assim. O senso crítico bíblico e teológico nos aponta que nós precisamos ser simples como a pomba, mas astutos como uma serpente, ou seja, estar esperto, vigilante, atento. E o próprio Cristo nos alertou em relação a isso. Feito essas considerações, então, os profetas eles são porta-vozes de Deus que vão realmente propagar a palavra de Deus, despertando o povo de volta para a palavra. Vamos avançar um pouquinho. Então, dentro da história do profetismo em Israel, no Novo Testamento, embora outras nações também tinham seus profetas, né? E as outras nações são diferentes da aliança que Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Pai no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, através do Senhor, Deus levanta profetas para trabalhar dentro do contexto cultural, religioso da aliança de Israel, como da igreja, pessoas específicas para conduzir o povo de Israel. Então, ou a igreja. Partindo desse pressuposto, no Antigo Testamento nós temos Moisés e Samuel como profetas de Deus que atuaram de forma clara, objetiva, conduzindo o povo de Israel. Moisés desde a saída do Egito e Samuel propriamente já dentro da terra prometida que mana leite e mel. Aquele espaço geográfico que Deus deu para o povo de Israel, onde no período de Josué houve diversas campanhas militares, onde Deus subjugou os povos que ali cometiam coisas terríveis, e aquela terra foi dada para o povo de Israel. Passado o período de Josué, Juízes, você tem aí Samuel como um profeta de Deus também guiando o povo de Deus. No período da monarquia, que nós já estamos falando, que é o período de Saul, Davi e Salomão, era o que nós chamamos de monarquia unificada. Você tem Samuel, Natã e Aías como profetas do Senhor, levantado nesse período também para conduzir a nação de Israel nos caminhos do Senhor.
Você tem no período da monarquia, quando ela está em divisão, após a rebelião provocada por Salomão, pelo fato dele ter quebrado a aliança e ter levantado é, idolatria no meio do povo de Israel, Deus irado aí, você que não gosta dessa expressão, dessa palavra, não, Deus não se ira, meu filho, larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser besta, perdoa aí o meu palavreado, mas larga a mão de ser tonto. Deus se ira e a ira de Deus é uma reação da sua justiça e santidade, que são atributos do Senhor. Os falsos profetas não dizem isso, os falsos obreiros não dizem isso, os falsos pastores não dizem isso, os falsos presbíteros não dizem isso, os falsos líderes não dizem isso. Deus não se ira, Deus se ira. Mesmo que a ira dele não seja longa, mas Deus se ira por causa da reação da sua justiça e santidade. E os profetas são levantados por Deus justamente para que haja arrependimento dos pecados e a ira de Deus não recaia sobre os povos. Nós temos a manifestação da ira de Deus caindo em outras nações. Você pega Sodoma, Gomorra, você pega o próprio povo de Deus ali no livro de Juízes, quando o povo se levantava contra Deus, quebrando a aliança que foi feita ali no deserto, no Monte Sinai, entre Deus, Moisés e o povo vai lá e rasga a aliança, tá nem aí com a aliança e passa a adorar outros deuses. Você vê o próprio Deus julgando o próprio povo de Israel ali no livro de Juízes. Isso é a ira de Deus. Por mais que ela possa ser curta ou longa, mas quando há arrependimento, há misericórdia, compaixão, e aí Deus muda todo o cenário. Mas Deus se ira, viu, meu amigo? Para com essa ideia de dizer que Deus não se ira. Ah, o meu Deus não ira. Seu Deus pode ser invencionista da sua cabeça. Você tem que ler a Bíblia, estudar a palavra. Então, o período da monarquia, no período da divisão, Deus dividiu o Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Samaria, Reino do Sul, Judá, ou Jerusalém, que é onde está o templo do Senhor. Então, no Reino do Norte, você tem alguns profetas: Aías, Elias, Eliseu, Micaías, Jonas, Amós, Oséias, Obed. Esses profetas você encontra nos textos sagrados de 1ª e 2ª Reis, 2ª Crônicas, o livro de Jonas, o livro de Amós e o livro de Oséias. No Reino do Sul, você tem também 19 reis, né? No Reino do Norte você tem 20 reis, no Reino do Sul você tem 19 reis, e esses reis eles são acompanhados por alguns profetas que trazem aí também os oráculos de Deus, ou as profecias de Deus. Você tem Semaías, Ido, Azarias, Anani, Jeú, Jaziel, Eliser, Obadias, Joel, Zacarias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Ulda, que é uma mulher, Abacuque, e aí você vai encontrar esses profetas nos livros de 1ª e 2ª Reis, 2ª Crônicas, Isaías, Jeremias, Miqueias, Naum, Sofonias, Obadias, Joel e Abacuque. Esses profetas, eles são do período da monarquia, quando Deus dividiu Israel em 2 grupos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte governado por 20 reis, péssimos reis, reis que de fato trouxeram a ira de Deus, e o Reino do Sul, 19 reis. E desses 19 reis, nós tivemos pelo menos 5 reis aí que obedeceram a Deus, e houve também muita transgressão aí nesse período da monarquia dividida. Por isso que Deus levantou esses profetas. No período do exílio, onde eles pararam no cativeiro babilônico e no período persa, por causa da idolatria,
por quebrarem a aliança de Deus, e aí a gente tem que parar para pensar um pouco. Deixa eu voltar aqui com vocês. O cativeiro babilônico só existiu na vida do povo de Israel, e isso serve de lição para nós como igreja contemporânea, porque houve idolatria. E a idolatria, ela traz alguns componentes que estão escritos no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Baseado no Antigo e no Novo, você tem a palavra iniquidade, a palavra transgressão e a palavra pecado. Essas três categorias de pecado é que levaram o povo de Israel para o cativeiro babilônico. Iniquidade, trocar a Deus por qualquer coisa menor do que Deus. E tudo que Deus criou é menor. Eles trocaram a Deus pelos deuses de povos estrangeiros. E Deus não divide a sua glória com nada. Ele é exclusivo. Deus, ele é um Deus zeloso. Essa palavra zeloso, esse atributo zeloso, tem a ideia também de um Deus que tem ciúmes do seu povo. A gente precisa parar para pensar sobre esse aspecto. A gente acha que está largado, que a aliança que Deus fez conosco, ela não vale de nada. Pera lá, se não estão te ensinando isso, eu vou te ensinar. Com toda a humildade, sem pretensão alguma, mas te encorajar a você entender que Deus tem ciúmes por nós. No Novo Testamento é a mesma coisa. O Espírito de Deus tem ciúmes. Está lá escrito lá no livro de Tiago. Quando nós amamos mais o mundo do que a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Está escrito isso lá em Tiago, o irmão de Jesus Cristo, que foi apóstolo posteriormente de Cristo, aí depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles só pararam no cativeiro babilônico por iniquidade, transgressão. Transgressão significa ultrapassar os limites estabelecidos. E qual é o limite estabelecido? A palavra de Deus. Deus, ele deu a sua palavra, né, a Torá no Antigo Testamento. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde você tem a lei que vai parametrizar a vida do povo de Israel, a lei moral, a lei civil, a lei, né, cerimonial, as festas, e o povo de Israel pegou a lei do Senhor e rasgou, transgrediu, ultrapassou esses limites que Deus estabeleceu. É como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, e aí a pessoa, ela viola o farol vermelho. O que que ela está cometendo? Ela está ultrapassando um limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e ela pode ser penalizada por ultrapassar esse limite. E é isso que aconteceu nessa comparação. É claro que com a palavra de Deus tem muito mais agravante, né? Mas dentro dessa comparação, só para você ter uma ideia, você tem eles ultrapassando a lei, rasgando a lei, fazendo da lei como se não tivesse efeito. E a terceira categoria é o pecado, que é errar o alvo, ou seja, Deus deixa escrito a sua palavra, porque Moisés escreve, essa lei depois ela vai sendo novamente escrita para as gerações posteriores, e eles só vão errando o alvo. Através dessas três categorias aí, o povo parou no cativeiro babilônico. Por quê? Porque não houve arrependimento dos seus pecados. E aí a ira de Deus recaiu sobre o povo, tanto para o reino do norte como para o reino do sul. O reino do norte caiu no ano aí de 727. Eu vou passar depois o ano para vocês com mais aplicação. Com o rei chamado Senaqueribe, que era o império assírio daquela época. Então, o reino do norte cai nesse período específico com Senaqueribe, e Judá
cai no ano de 586, quando a Babilônia passa a ser o império daquela época com Nabucodonosor. Então, nesse período, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul pararam de fato aí no cativeiro. O Reino do Norte foi dizimado porque foi espalhado entre as nações. E Deus espalhou quando Senaqueribe estava no poder. Mas o Reino do Sul, por causa de uma promessa que Deus fez a Davi, né, que fez para aos patriarcas, Deus enviou o povo para a Babilônia e eles ficaram cativos durante 70 anos. As pessoas são muito esquecidas e muitas vezes nas abordagens dos líderes, hoje eu vou pegar no pé para você ter uma ideia, só falam sobre restauração do cativeiro, então. Só que a restauração do cativeiro, depois dos 70 anos, foi com muita angústia. A gente vai falar depois disso sobre a profecia de Daniel, capítulo 9, entre o versículo 24 a 27. E as pessoas só falam sobre restauração, mas e o período do cativeiro? Foi um período muito angustioso, muito terrível, aonde Deus usou o profeta Jeremias dizendo para o povo poder construir, casar, terem filhos, né, poderem viver e orar para que houvesse paz, porque eles estão numa terra estranha, de deuses estranhos. E na Babilônia você tem muita opressão, não é a terra deles, não é a terra do povo de Deus, é uma terra bem complicada. Então, diante desse fato, a gente precisa parar para pensar. Cativeiro não é um lugar bom, cativeiro é lugar de opressão. E olhando para o Antigo Testamento, Deus teve que disciplinar o povo no cativeiro e nem todos voltaram do cativeiro da Babilônia para Israel. Muitos saíram pequenos, morreram na Babilônia e outros entraram na Babilônia pequenos e voltaram para Israel já idosos. A gente vai ler aí depois o livro de Esdras, Neemias, a gente vai fazer umas exposições escatológicas, a gente vai falar sobre isso. Então o cativeiro é um lugar complicado, não é um lugar fácil. E no cativeiro você vai precisar depender exclusivamente de Deus, porque você imagine, você está sendo subjugado pela sua disciplina, e você precisa da misericórdia de Deus, e você vive debaixo de uma nação estrangeira que não está nem aí com Deus, que não está nem aí com a lei de Deus, e que pisa, que oprime, que traz uma série de desdobramentos terríveis, e a pessoa tem que viver de fato nessa terra estranha, subjugada, dependendo da graça, da misericórdia de Deus e se apegar com Deus. Então, muitos pregadores, muitos líderes não tocam nesse assunto, só quer falar de restauração. Deus é um Deus de restauração, concordo, mas a gente, antes de ir para o cativeiro, por desobediência, por falta de arrependimento, a gente tem que pensar antes. O temor a Deus, como diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos ter esse princípio de sabedoria, que é o temor a Deus, para que não haja cativeiro sobre as nossas vidas. Percebe? E isso precisa ser refletido. Mas a igreja de hoje não gosta de ouvir isso. O problema é dela. Ela tem que ser confrontada. Ela precisa saber dessas situações, desses pontos preponderantes, porque Deus não esconde essas coisas do povo de Deus, são exemplos. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 10, por que Paulo escreve o capítulo 10, a carta de 1 Coríntios? Para que possa ser exemplo para a igreja de Corinto e para que eles não venham passar por terrível castigo, juízo ou cativeiro ali, né? Complicado. Então é necessário aí que a gente tenha essa compreensão. Voltando com vocês, diante disso, você tem um período
em que Ezequiel e Daniel, dois profetas, estão profetizando para o povo que está no cativeiro babilônico. E lá nesse cativeiro babilônico e também dentro do período persa, tanto Ezequiel como Daniel vão trazer palavras que vão encorajar, admoestar, trazer advertências e também restaurações. Você tem o período pós-exílio, que é a volta do cativeiro babilônico. Em meio a esse período, que é o período dos medo-persas, você tem os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Tanto no período do exílio como no período pós-exílio, você tem esses livros, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, que você pode ler com afinco, com vontade, com pegada de ler. Esses livros são confrontadores, esses livros também são o que nós chamamos de libertadores. Por que libertadores? Porque além de confrontar, vai nos trazer direção. Um homem que não é confrontado pela palavra de Deus, ele está suscetível a cometer todo tipo de pecado. Nós precisamos ser, de fato, confrontados pelo Espírito de Deus, através de profetas que Deus levanta, que são fidedignos e fiéis ao Senhor, para nos levar a palavra genuína. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão frequentando igrejas, lugares estabelecidos como casa de oração e não querem ser confrontadas. Rapaz, moça, jovem, idoso, enfim, você que está ouvindo essa exposição, nós precisamos da confrontação do Santo Espírito através das profecias da palavra de Deus, para que nós tenhamos um caminho, como diz, né, a palavra de Deus, aplainados. O que é um caminho aplainado? É um caminho reto. A palavra de Deus, ela confronta a nossa natureza, o nosso ser, para que nos nossos caminhos sejam retos perante Deus e perante a vida social. Nas exposições que nós faremos sobre os profetas, a gente vai falar muito sobre essa questão que é importantíssima. Ainda dentro desse contexto que nós estamos falando, a função dos profetas, a função é trazer orientações de natureza nacional por meio da lei. Como Deus entregou para eles uma lei, a sua aliança, então a função do profeta é trazer por meio da lei a palavra de Deus. Então você tem dois elementos aí que envolvem a função do profeta. Primeiro é o berit. Berit é uma palavra em hebraico que significa aliança de Deus com o povo. Foi feito isso no Sinai. Depois você pode ler o livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo você tem no deserto Deus fazendo essa aliança com o povo. E isso é muito importante. Você tem o outro elemento da função do profeta é a lei do Senhor, aonde você tem a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil e as festas. A lei do Senhor, ela traz a ideia de parametrizar a vida do povo de Israel. Hoje, por causa do Novo Testamento, nós temos ciência que a lei ela não tem poder de salvação. A lei, ela aponta o pecado nas quais aquele indivíduo transgride a lei do Senhor ou tem iniquidade ou pecado, então ele tem que trazer lá um sacrifício dentro dos holocaustos, dentro da lei cerimonial, para que possa ser aplacado a ira de Deus. O que é a aplacação da ira de Deus? Possa ser retirada a ira de Deus, senão aquele indivíduo estará diante de uma situação bem complicada. Então, a aplacação da ira de Deus no Antigo Testamento, ela vinha por
sacrifícios, holocaustos. Por isso que a gente tem um livro de Levítico. É claro que é mais profundo teologicamente e biblicamente o que nós estamos falando, mas para você ter uma ideia ou para refrescar a sua memória, porque a gente precisa estudar o livro de Levítico, que é um livro espetacular. O livro de Levítico é um livro de santidade, de santificação. É um livro importante que tem sido não meditado, não refletido nesses últimos tempos pela própria igreja moderna dos dias atuais, que tem outros interesses. Diante desse quadro, a função dos profetas é trazer o povo de Deus novamente, a partir do momento em que transgrediu, trouxe iniquidade ao pecado, para o Berite, para a aliança que foi feita no Sinai, e também para a lei do Senhor que está ali entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, dentro dessa exposição, nós temos isso. Então, o Senhor ele levanta os profetas em diversos momentos históricos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para trazer o povo de Deus de volta à aliança. Eu estou falando mais do Antigo Testamento do que do Novo, porque o Novo Testamento, o ofício do profeta é um dom. E também o ofício do profeta no Novo Testamento é trazer o povo de Deus, a igreja, para a aliança que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova aliança, e essa nova aliança, ela foi concretizada na cruz. Por isso que o evangelho, ele precisa ser pregado e exposto e mensurado sobre a cruz, porque a cruz foi aonde Jesus fez uma aliança, e a aliança se deu através do seu corpo e do derramamento do seu sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que vêm a crer. Então, a aliança no Novo Testamento se dá a partir da pessoa de Jesus Cristo. E a partir do momento em que nós temos aliança com Cristo, entregamos nossa vida com Cristo, temos a remissão dos nossos pecados e passamos a viver agora em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai tocar em aspectos morais, em aspectos de adoração a Deus, em aspectos de como a gente vive uma vida cristã. Diante de Deus e diante dos homens aqui na terra, as celebrações culticas, como elas devem ser avaliadas. Então, no Novo Testamento, isso também tem um peso importantíssimo, tá certo? Em que muitas vezes é negligenciado. Por quê? Porque as pessoas hoje elas só estão bitoladas em coisas do presente, do aqui e agora. Não estou dizendo que isso seja ruim ou bom, mas nós precisamos ter conhecimento de toda a palavra como ela é, para que a gente possa viver aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham uma vida em abundância. João 10:10. Como Jesus é o bom pastor, ele traz uma vida em abundância, mas essa vida em abundância, tanto espiritual como social, ela está atrelada na pessoa dele e na palavra, na obediência à palavra de Deus. Eu não estou falando para vocês que toda a igreja vai ser próspera no sentido de riqueza, milionária, bilionária, enfim, como algumas pessoas na sociedade chegaram a ser. Se essas riquezas são lícitas ou não, é outros 500, elas que vão prestar conta diante de Deus. Mas a igreja em si, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa e faz também com que a gente possa fazer uma gestão do dinheiro que nós ganhamos, para que a gente possa viver uma vida abençoada. E aí a pergunta é, nós estamos obedecendo a aliança em Cristo Jesus e obedecendo a sua palavra para que a gente possa ter uma vida em abundância? Essa é uma reflexão que eu faço para vocês e para mim, porque muitas vezes nós não estamos vivendo uma vida em abundância espiritualmente e até socialmente, porque nós podemos estar fora da aliança de Cristo e fora da palavra de Cristo.
A palavra que a gente usa para isso é desobediência. E a desobediência, ela traz alguns problemas sérios para a nossa própria vida espiritual e social. Então, o profeta, a função dele é trazer o povo para a aliança do Senhor, para a lei do Senhor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Berit, a aliança, a lei do Senhor, o Pentateuco, para parametrizar a sua vida espiritual e social, para não trazer maluquice. No Novo Testamento, a aliança com Cristo e com a palavra de nosso Deus e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o Santo Espírito, o Consolador, eu gosto muito de usar essa palavra para o Espírito Santo, o Paracleto. Paracleto é um termo grego para se referir ao consolador, ao advogado, àquele que nos auxilia todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala que o Paracleto habita em nós, o Espírito Santo está em nós, e que o Espírito Santo de Deus, estando em nós, nos auxilia a caminhar nos caminhos de Cristo e na sua palavra. E isso é viver uma vida em abundância. Eu não estou falando de luxúria, eu não estou falando de riquezas dessa vida, a não ser que Deus queira fazer com que algum filho de Deus possa ser rico ou bilionário para um propósito que tem a ver com o reino de Deus. Enfim, mas Deus quer nos abençoar. E quando no Antigo Testamento o povo sai fora da aliança e da lei do Senhor, e no Novo Testamento o povo sai fora da aliança com Cristo, da palavra de Deus e da palavra de Cristo, o Senhor levanta esse ofício, que é um dom. O profeta é um dom. O profeta não é um Deus, como muitos estão idolatrando líderes. Deixa eu deixar bem claro, isso aqui é um martelo no nosso coração. A palavra de Deus diz, né, que é um martelo que esmiuça a penha, né? O profeta nada mais é do que do próprio povo de Deus. Só que Deus enxerga no profeta alguém que é fiel a ele. E esse profeta ele vai ser guiado, sustentado, dirigido por ele, e ele vai falar tudo aquilo que Deus deseja que o povo saiba da parte de Deus para que haja um conserto. Por isso que o ofício do profeta no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, nas duas alianças, ele é muito mal visto, onde os profetas muitas vezes andam sozinhos. Os profetas muitas vezes não têm muitos amigos, não é convidado para refeições na mesa. A mesa, você sabe que é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar onde as pessoas têm seus relacionamentos. O profeta, muitas vezes, ele anda sozinho. Por quê? Porque no entendimento popular, seja do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o profeta é uma pedra no caminho dos pecadores, no caminho daqueles que não querem se consertar. E diante disso, o profeta, muitas vezes, ele anda na contramão. Quer ver um exemplo disso? O profeta chamado Jesus Cristo. Um dos ofícios de Jesus é ser profeta. E quando você lê os evangelhos, os sinóticos e o evangelho, você percebe claramente que Jesus é rejeitado pelo próprio povo de Israel. Não é diferente de hoje. Entre as diversas igrejas e placas e denominações, eu não estou nem aí se as pessoas gostam ou não gostam. A verdade é essa, nua e crua. O profeta, ele vai trazer aquilo que Deus diz na sua palavra. Por isso que é um ministério confrontador. E geralmente quem dá ouvido à profecia bíblica e volta para a aliança, ela é uma pessoa abençoada. Fora disso, traz grandes problemas. As mensagens direcionadas pelos profetas, quando Deus levanta esses profetas, eu até coloco aí, né? Colocando o dedo nas feridas abertas, e essas feridas abertas são as iniquidades, as transgressões e o pecado.
Essas três categorias de pecado, elas são feridas que envolvem não só o corpo, a alma, mas também o espírito, porque o homem ele foi constituído por Deus de corpo, alma e espírito. Então afeta toda a constituição do ser humano. Quando nós formos estudar antropologia bíblica, eu vou falar muito sobre essa questão aí da constituição do corpo, quando Deus ele faz o homem, né, do pó da terra, constituindo um homem de corpo, alma e espírito. Então, quando o homem ele está nessas três categorias terríveis, que chama-se iniquidade, transgressão e pecado, o homem se encontra enfermo realmente. Por isso que você tem Isaías capítulo 53, a declaração clara que Jesus levou nossas enfermidades. E enfermidades ali no texto de Isaías 53 tem a ver com iniquidade, com transgressão e com pecado. E através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, as nossas enfermidades, elas foram curadas. Então, através do profeta, Deus vai trazer a sua palavra para que haja cura. E Jesus, ele é o verbo encarnado, é a palavra encarnada. João, capítulo 1, versículo 1, que você já leu, já releu, já chorou em cima desse texto tão maravilhoso que é palco de mestrado, artigo, doutorado, de exposição bíblica, de mensagens variadas. Cristo, ele enfermou nos nossos lugares, tornou-se pecador sem ser pecador, para que a gente pudesse ser curado dessas grandes chagas. Então os profetas, eles têm aí uma mensagem direcionada para curar essas feridas que estão abertas. Então, você tem feridas no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente econômico e no ambiente social. Eu coloco alguns textos bem complicados lá no Antigo Testamento que fala sobre isso. Por exemplo, Oséias, capítulo... Eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar esses textos aí, você está vendo, e que vai te ajudar. Oséias 4, no versículo 1 a 3, olha como estava a gravidade dos ambientes do povo de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Ou seja, os ambientes religioso, político, social e econômico está vivendo na mentira e sem conhecimento da palavra de Deus, sem amor. O texto fala, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Então, você tem um texto aí de Oséias, entre os capítulos, o capítulo 4, do 1 ao 3, 7, do 8 ao 11, 8, do 4 ao 6, 11, versículo 7, 13, do 1 ao 2, Amós, capítulo 2, do 4 ao 5, 6 ao 8, capítulo 4, versículo 1, em Amós aqui, o profeta chama as mulheres dos príncipes, dos reis, de vaca de Bazã. Vaca de Bazã soa, parece um termo ruim, né? Como se fosse um palavrão, né? Alguma coisa aí pejorativa. Vaca de Bazã. Bazã é uma região de Israel onde os israelitas eles cultivavam ou cuidavam de bois, de vacas, de animais. E esses animais eram animais muito bem cuidadosos, animais muito bem cuidados pelos proprietários desses animais que eram cuidadosos com esses animais. E aí, na profecia de Amós, Amós é um boiadeiro,
Amós é um homem considerável aí, temente a Deus, e ele chama aquelas mulheres que estavam oprimindo o povo de Israel para viverem na luxúria. Chamava elas de vaca de Bazã, ou seja, mulheres que são bem cuidadas, mas a custo de opressão, de uma carga bem pesada. Vou ler esse texto com vocês. Amós, capítulo 4, versículo 1. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Ou seja, essas mulheres que são mulheres aí de príncipes, de reis, ali de pessoas específicas que estavam ali no meio do povo de Israel, elas queriam viver na babesca, viver bem, mas viver bem na opressão dos pobres e esmagando os necessitados, com impostos e muitas outras coisas. Olha que terrível ambiente social e econômico. Ou seja, elas queriam viver na maior luxúria, gozando de uma série de coisas aí, enquanto o povo era esfolado. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Continua acontecendo isso de verdade. Eu vou ler um outro texto que é Miqueias, capítulo 2, versículo 1 e 2, também Miqueias. Olha como estava o povo naquela época, a nação, os ambientes. Ai daquele que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva praticam, porque o poder está em suas mãos. Ou seja, no nascer a alva, no nascer o dia, esses homens à noite estavam maquinando a iniquidade e o mal para fazer, ou seja, oprimir socialmente, economicamente, politicamente e até religiosamente. Se cobiçam campos e os arrebatam, casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, são homens que querem ter casas, são homens que querem possuir campos e para isso fazem todo tipo de opressão, arrebatando esses campos, arrebatando essas casas por meio de violência, ou seja, vão praticar toda sorte de coisas. Esses textos que eu coloquei são muito fortes, dentre outros textos. Isso acontece também dentro do Novo Testamento, acontece nos dias atuais. Por isso os profetas, eles têm que colocar o dedo na ferida nesses ambientes que são religiosos, políticos, econômicos e sociais. A igreja no Novo Testamento, ela tem um ofício que é o ofício profético. A igreja, ela tem que denunciar as mazelas no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente social e no ambiente econômico. Tem que denunciar para que haja arrependimento dos magistrados, dos políticos, dos líderes religiosos, de todos aqueles que estão investidos de autoridade. Porque quando há nações que são governadas de forma justa, plena, corretamente, aonde a sociedade ela é abençoada, você tem diante de Deus agrado. Deus se agrada de governantes que regem a nação de forma justa, mesmo que o Estado, por exemplo, no Brasil, seja laico, o que Deus espera dos líderes é que eles governem de forma justa, de forma correta, de forma em que haja justiça para toda a nação, que haja favorecimento para os povos que vivem nas nações. E quando há injustiças, opressões, para que poderosos possam continuar vivendo na babesca, Deus vai levantar homens ou mulheres que coloquem o dedo na ferida,
para que haja arrependimento. Então isso pode acontecer no cenário político. Então Deus levanta pessoas extremamente fiéis a Ele para estarem diante de autoridades e levarem as autoridades a refletir sobre a palavra de Deus para que elas possam mudar a conduta, o comportamento, para que haja a bênção de Deus, a mão de Deus sobre isso. Ambiente religioso, onde o ambiente religioso está extremamente bagunçado no meio da igreja, aonde não tem controle, aonde se perdeu algumas coisas, Deus levanta assim profetas para trazer o povo de Deus novamente para a sua palavra, ambiente social, aonde Deus vai levantar pessoas para levar a palavra de Deus no meio das pessoas, para que elas possam se arrepender e serem abençoadas, e também no ambiente econômico, onde Deus vai usar os profetas para que haja lucidez e no ambiente econômico não haja opressão, mas de fato toda a verdade e a nação possa prosperar, crescer e ser bênção. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento a igreja foi chamada para ser profética, falar. Por isso que eu estou dizendo, a mensagem de Deus é uma mensagem poderosa, forte em cima de tudo isso. Tendo esse pressuposto, a mensagem dos profetas, elas têm oráculos, que seriam mensagens de acusação. Oráculo significa mensagem, ou alguns textos bíblicos coloca videntes, né? Tem a ver com mensagem. Então, oráculos ou mensagens de acusação, mensagens de julgamento, mensagens de instrução, mensagens de consequência ou de esperança. Essas mensagens os profetas têm em seus lábios, através do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, para trazer aos povos, denunciando a idolatria, os ritualismos, as injustiças sociais, denúncias quando o povo não honra a Deus, quebra de forma deliberada a aliança com Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de ir para o próximo tópico. Dentro dessa questão, ela é importante, o profeta, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus. O profeta é aquele que vai trazer essas mensagens, e quando eu falo, essas mensagens são de libertação da escravidão. Porque quando você tem mensagem de acusação, de julgamento ou de consequências, são mensagens em que os indivíduos se encontram presos ou cativos à iniquidade, à transgressão e ao pecado. E essas mensagens, elas são libertadores porque elas vão trazer arrependimento. E para trazer arrependimento, ela vem com mensagem instrutiva, por isso que são oráculos de instrução, que vão gerar para aquele coração que se arrepende esperança. Ou seja, Deus vai purificar, santificar, Deus vai fazer com que aquele indivíduo viva novamente um novo tempo, viva a sua aliança, viva a sua palavra, possa ter uma vida em abundância. Então o profeta, ele tem que denunciar todas essas mazelas de iniquidade, transgressão e pecado, chamada idolatria, ritualismos, que são misturados com sincretismos, misticismo. É o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos cultos idólatras, cultos que são celebrados cheios de misticismo, sincretismo. Traz aqui a sua oração que nós vamos queimar no monte. Que queimar no monte o quê? Conversa louca é essa? Jesus disse, entra no teu quarto em secreto, e em secreto teu pai te recompensará. As pessoas estão adulterando a palavra de Deus. É uma mistura, um sincretismo, um simbolismo aí. Fazem bilhões e bilhões de campanhas e a vida da pessoa não muda e acha que é assim. Não, Deus está interessado em obediência, fidelidade a Ele. Caminhos prósperos são caminhos que nos levam para a obediência. Não há caminhos prósperos no Senhor sem obediência.
Me desculpe se você tem uma linha teológica neopentecostal. O neopentecostalismo ele fez um desserviço à nação brasileira. Também essa teologia chamada teologia da prosperidade, teologia do coaching, essas teologias que estão sendo fabricadas na cabeça de pessoas que não conhecem a Bíblia, são falsos líderes. Você tem também nessa linha de hoje aí o profetismo, né? Coisas esquisitas acontecendo. Tudo isso vem dentro de uma linha teológica chamada neopentecostalismo, ou como alguns gostam de chamar, o novo Pentecoste, o novo pentecostalismo. Sai fora dessa maçã, sai fora dessa doideira aí. Isso é uma esquizofrenia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Marcos, é muito forte essas coisas que você está expondo. Ela é forte porque ela tem um sentido de ruptura com as escrituras. Quando você vai para as escrituras sagradas, você é liberto. Você já ouviu líderes manipuladores dizendo, não estuda a teologia porque você vai esfriar na fé? Eu quero dizer bem claro, estude a Bíblia Sagrada, estude teologia, porque vai trazer para você muito discernimento. Você vai voltar para a palavra, você vai voltar para os textos, você vai conhecer de verdade o que o texto bíblico diz, o que as mensagens bíblicas de verdade dizem, o que é a lei, o que é a palavra, o que é os mandamentos, o que são os preceitos, o que são os juízos, o que é de verdade cada palavra dentro do seu contexto. Por que Deus está trazendo aquelas mensagens? Você vai ter contato com a verdadeira palavra, a genuidade da palavra. Marcos, mas a gente não vai conseguir mudar tudo da igreja brasileira. A gente sabe disso, que a gente não vai conseguir mudar os corações. Mas se a gente for pela força do Espírito Santo, se a gente for honesto, fiéis ao Senhor e expondo as palavras de Deus nas Escrituras Sagradas como ela é, certamente muitas pessoas voltarão para o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, que é o que está acontecendo hoje, esse esfriamento avassalador na igreja brasileira. Então nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. E os profetas genuínos de Deus, eles vão denunciar essas idolatrias, esses misticismos, esses sincretismos, as injustiças sociais que acontecem, inclusive dentro das igrejas evangélicas brasileiras, tantos preconceitos, conceitos errados, deturpados, depravados dentro da igreja brasileira, injustiças tremendas que são feitas e que precisam ser denunciadas para que haja arrependimento e mudança, transformação. Deus não abençoa um lugar que esteja virado ao contrário à sua palavra. Deus abençoa um lugar, uma casa de oração, uma família, um povo, uma nação, quando aquela nação se volta para a sua palavra. Também é necessário denunciar quando o povo não honra a Deus, quebra a aliança com Deus, quebra a aliança com Cristo. Tem que denunciar, mas eu não fico em tal igreja porque fulano, ciclano é muito agressivo na mensagem. Não tem agressividade, o que tem aí é engambelamento. O que é isso? Esse indivíduo que diz que a mensagem é agressiva porque ele quer engabelar o pecado. Ele quer fazer com que o pregador coma na mão dele, vá comer na mão de outro, meu filho. Se liga, abre os olhos. O profeta de Deus, ele come da mão de Deus. O verdadeiro profeta de Deus que sobe naquele púlpito da casa do Senhor, seja o dia que for, o horário que as igrejas, ele come da mão de Deus, ele recebe a mensagem de Deus e ele transmite a mensagem que deve ser transmitida. É que tem um grupo fazendo pressão, porque eu sou o maior dizimista, guarda seu dízimo, fia o seu dízimo no bolso. A igreja não precisa do seu dízimo, meu filho.
com esse pensamento esdrúxulo e pecaminoso. A igreja precisa de homens e mulheres que se voltam à palavra dele, que querem viver de acordo com o seu padrão estabelecido na sua aliança. Essa é a verdade das Escrituras Sagradas. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus manifesta a sua bênção, mas não no engambelamento do pecado, na maquiagem do pecado. Não é à toa que Jesus declarou a hipocrisia do povo de Israel. Lê os evangelhos, você vai ver Jesus chamando os caras de hipócritas toda hora. João Batista chamando os religiosos de raça de víboras. Você tem noção do que é isso? São profetas que são levantados diante de Deus para denunciar o que os homens não estão fazendo. A gente foi chamado para honrar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus. Parece uma mensagem muito agressiva, muito forte. E ela tem que ser assim mesmo. Ela tem que confrontar para que haja arrependimento e o princípio da sabedoria estabelecido no nosso coração, que é o temor a Deus. O homem sem temor a Deus, uma nação sem temor a Deus, uma humanidade sem temor a Deus, é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Depravações, mortes e através de muitas dores e choro, muita gente chorando. A terra, como a gente viu lá em Oséias, desfalece. Desfalece por causa do pecado. E Deus quer que os profetas genuínos dele possam abrir a boca e denunciar toda essa desgraceira que está acontecendo. Desgraça não é um palavrão, viu, meu irmão? Desgraça é alguém que é ausente da graça de Deus. A gente tem que começar a pontuar as coisas, porque hoje as pessoas não estudam, as pessoas não lê dicionário, as pessoas não querem obter cultura bíblica, cultura social, cultura histórica. Elas tiram do seu coração idólatra imaginações e querem calar ou sentenciar os profetas verdadeiros. Meu filho, se você não se arrepender, você está debaixo de escravidão e do poder infernal. Misericórdia. Por isso que a mensagem dos profetas, elas trazem essa contundência toda para que haja arrependimento. E a instrução do Senhor é o que liberta. Eu vou usar um texto aqui com vocês, que está lá em João, capítulo 8, que eu lembrei agora, que não estava nessa exposição. O que eu estou trazendo para vocês, nem no seminário teológico a gente expõe. A gente expõe mais coisas ainda. Nós estamos aí com 1h07 aí de exposição bíblica. No seminário a gente gasta muito mais tempo. Eu estou resumindo muita coisa para vocês. E a gente aprofunda mesmo. E olha que é uma introdução. João 8, versículo 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se o povo de Israel não permanecesse nas palavras de Adonai, de Yahvé, como seria povo de Deus? No Novo Testamento, se nós não permanecermos nas palavras de Jesus Cristo, nós não somos discípulos. É muito claro isso. E o texto fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só conhece a verdade da palavra de Deus quem é discípulo. Discípulo é o que se humilha. Discípulo é o que se quebranta diante da palavra. Discípulo é aquele que enxerga em si: sou pecador, sou transgressor, sou iníquo e preciso da misericórdia de Deus para que eu seja liberto. E quando esse indivíduo, através do Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele entende que é um pecador, que está deliberadamente fora do padrão de Deus e se arrepende, ele passa a viver agora uma vida transformada. Ele passa a seguir as palavras de Jesus, ele passa a seguir as palavras de Deus, ele passa a conhecer a palavra do Senhor, na qual ele vai ter uma vida libertada,
O texto fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade hoje é a dos homens. Esse relativismo, essa pluralidade tem trazido toda essa polarização louca, mas quem permanece nas palavras do Senhor verdadeiramente é o seu discípulo. Vamos avançar um pouquinho mais aí dentro do que nós estamos falando. Então, as mensagens dos profetas, ela gira em torno desses oráculos que se encontram tanto no Antigo Testamento, mas também se encontram no Novo Testamento. Nós estamos falando mais do Antigo Testamento, mas eu vou fazendo o aporte também com o Novo Testamento. Você tem, dentro do período de profecia do Antigo Testamento, período pré-monárquico, a geração que saiu do Egito, não entrou em Canaã, apenas os filhos de Josué e Caleb. Quando Moisés estava sendo usado por Deus para falar da palavra do Senhor, eles caíram no deserto. Você sabe muito bem disso, porque o povo não quis arrependimento, só murmurava. Então entrou só os filhos daquela triste geração, e Josué e Caleb, que foram fiéis ao Senhor. Você tem no período pré-monárquico a rejeição de Israel a Deus, a transição entre a divindade e um rei do povo. Nesse período pré-monárquico, você tem, de fato, aí, Samuel, né, vindo a existir. Nesse período pré-monárquico, você tem o período aí dos juízes. A gente pode até abranger o livro de Josué, Juízes e Rute. Nesses livros, você percebe Josué, no capítulo 24, confrontando a natureza do povo para seguir a palavra de Deus e não os deuses do rio Eufrates, nas quais os seus antecessores viviam, adorando aqueles deuses dos povos que estavam ali, das civilizações ali do rio Eufrates, ou nas margens, né, do rio Eufrates. Você tem o período de juízes, um período muito complicado, de muita rejeição, e Deus levantou alguns juízes ali para endireitar os caminhos de Israel. E o livro de Juízes termina de forma lastimável. O texto diz lá que cada um fazia o que bem queria, ou seja, não estavam firmados na palavra do Senhor. É triste isso, né? E você tem aí dentro dessa transição aí a Ruth, e entrando no livro de Samuel sendo um profeta, trazendo o povo de Israel novamente aí para a palavra, entrando dentro da monarquia unificada, embora Samuel não se agradou, né, da escolha de um povo escolher um rei, mas Deus disse para Samuel atender o povo, porque Deus disse a Samuel que o povo não estava rejeitando a Samuel, mas rejeitando a Deus. Toda a fúria de Samuel foi porque também o povo desprezou o próprio Deus. E Deus permitiu. E Deus disse a Samuel para falar qual seria a lei do rei, né, o que o rei constituiria, e para isso o povo deveria ceder algumas questões, e foi feito e foi dito isso ao povo, e o povo aceitou, e Deus depois trovejou, dizendo ao povo claramente que o que eles fizeram não agradou a ele, e o povo de fato reconheceu isso, mas já estava estabelecido Saul como rei, que foi um péssimo rei. Só trouxe problema, foi rejeitado por Deus. Depois Deus levantou Davi, que tinha o coração segundo o de Deus, era pecador, passou pela ira de Deus em alguns momentos, e Davi sempre buscava o arrependimento, a reconciliação. Deus fez grandes promessas para Davi, e de Davi veio Salomão. Salomão pecou contra Deus posteriormente na sua velhice.
atendendo às suas muitas mulheres. Imagine, o cara tinha milhares de mulheres. E isso era proibido na lei, lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio. E o cara transgrediu a lei do Senhor e as suas mulheres perverteram o seu coração. É o que o texto bíblico diz lá, bem claro no livro de Reis. E foi um período em que você tem Samuel, você tem Natã, você tem Aías, e foi um período com bom desenvolvimento em alguns momentos, mas em outros momentos desobediência e idolatria. Desobediência com Saul, houve desobediência com Davi, houve desobediência com Salomão, mas depois houve obediência a Davi. Salomão já não, né? Na sua velhice desobedeceu. A gente não dá para afirmar se Salomão de fato realmente se arrependeu. O livro de Eclesiastes, que é um livro espetacular, no último capítulo fala, né, em suma, teme a Deus, né? Talvez ele de fato se arrependeu da sua loucura. Você tem a idolatria sendo instaurada em Salomão, em Saul, Davi não, mas em Salomão, a idolatria, a porta da entrada, ela é aberta, arreganhada, e aí a coisa pega. Você tem, então, aí no período pré-monárquico, esse mapa dividido entre as tribos, né? Quando Josué passa a ganhar os territórios nessa terra que mana leite e mel e os povos são expulsos. Boa parte do povo que era para ser expulso não é expulso, por isso trouxe esses momentos degradantes no livro de Juízes, né? No período da monarquia, com Saul, Davi e Salomão, você tem a expansão territorial, geopolítica ou geográfica. Você está vendo aí no mapa. Eu faço questão de trazer isso para o seu conhecimento, para você ver. No período de Davi, no período auge de Salomão, quando ele foi obediente a Deus, Israel, de forma territorial, chegou até o rio Eufrates. Olha só, que era a terra que foi realmente destinada ao povo de Israel. Com a desobediência, a terra ela recuou. E aí você tem no período da monarquia dividida Israel, Samaria, Judá, Jerusalém, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Aqui em cima, deixa eu colocar aqui o cursor. Aqui é Reino do Norte e aqui Reino do Sul, onde você tem 20 reis no Reino do Norte e 19 reis no Reino do Sul. Aqui no Reino do Norte, com Senaqueribe, eu esqueci a data, eu sei que é 790 alguma coisa. E onde Senaqueribe espalhou, né, o povo de Israel do Reino do Norte entre as nações do Império Assírio. Já em Judá, no ano 586 com Nabucodonosor, o povo que habitava aqui nessa região foi toda para o cativeiro na Babilônia, para lá do rio Eufrates. É um período bem complicado. Então, os períodos de profecia do Antigo Testamento, então você tem o Reino do Norte e Sul, cativeiros assírios e babilônicos. Período do exílio, você tem Ezequiel e Daniel orientando o povo. E você tem no período pós-exílio também algumas advertências, correções, volta para a aliança. Houve em alguns momentos apostasia espiritual, principalmente no livro de Malaquias. Malaquias não é só 3:10, viu, meu irmão? Trazeis o dízimo na casa do Senhor. Malaquias são os 4 capítulos. E os 4 capítulos são profecias para um povo que estava vivendo em apostasia espiritual. Larga a mão de ser incoerente e prega os 4 capítulos, porque os 4 capítulos são importantes no livro de Malaquias. Então, a profecia, né, ou os profetas vão abranger um período de anos de história, entre crescimento, declínio, restauração,
profecias acerca do remanescente, e outras que estão em andamento e outras que vão acontecer. Então, tem muitas profecias no Antigo Testamento que estão para acontecer, não aconteceram. Por que nós estudamos os profetas do Antigo Testamento? Porque existem muitas lições, existem muitas verdades e também muitos princípios que são aplicados para que a gente possa viver na vontade de Deus. Então, por que a teologia bíblica ela estuda, né, os profetas? Justamente para extrair, com a matéria chamada hermenêutica e exegese, extrair o que esses textos sagrados dizem. Por isso que nós trazemos lições, verdades e princípios que são imutáveis e que têm a ver com a verdade de Deus para os nossos caminhos. Então é importante que a gente tenha essa ciência. Então essas profecias vão exortar, vão trazer também encorajamento, orientações ao povo para o arrependimento sobre os pecados, a volta à aliança, advertências, castigos futuros, caso não haja mudanças, e isso existe. Eu falei para vocês sobre a ira de Deus, que nós devemos levar em consideração, porque a ira de Deus é a reação da justiça e da santidade de Deus. Você tem advertências e juízo às nações, nós vamos ver algumas em breve, enfim. E também nós temos dentro dos livros proféticos, das profecias do Antigo Testamento, acerca do que nós chamamos da esperança messiânica, que é sobre o ungido de Deus, o Messias. Deixa eu deixar bem claro, nós não somos ungidos de Deus, nem você que é líder de uma denominação, você não é ungido de Deus. Ungido de Deus é Cristo, é o Messias. É específico. O que foi derramado sobre a sua vida é uma autoridade para você conduzir o povo de Deus à palavra de Deus. Porque você também não conduzir o povo de Deus na palavra de Deus, essa unção que está sobre a sua vida, você está lascado. Você vai ter que se arrepender e voltar rapidamente para a palavra de Deus. Então, prevalecer dando carteirada nos outros com essa ideia mal interpretada que eu sou ungido, vai trazer problema, viu, meu filho ou minha filha, que tem aí alguma posição de liderança. A gente tem que caminhar na humildade, na serenidade, na sobriedade. Nós temos uma unção que foi derramada sobre nós, que é um dom específico para uma finalidade, para cuidar do rebanho de Deus, para orientar o povo de Deus, porque o povo de Deus é povo dele, exclusivo dele, que foi comprado pelo sangue dele derramado, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, já estou entrando aí no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é claro que o povo é de Deus. E às vezes as pessoas confundem as coisas. Deus é bem claro. Quando Deus constitui lideranças para guiar o rebanho de Deus, é para um propósito. E quando essas lideranças elas saem do propósito de Deus, elas arrumam problema para elas. E problema gravíssimo. Não é problema assim... É simples não, é problema gravíssimo. Então o que as lideranças atuais das igrejas evangélicas da nossa nação, chamada Brasil, do Brasil, não importa a placa, não importa. Guie o rebanho de Deus pela palavra de Deus. A tua igreja, a tua vida, a vida daquelas famílias serão abençoadas ou de pessoas que vão frequentar aquela casa de oração, como é chamada pela palavra do Senhor, elas serão abençoadas abundantemente por Deus quando há fidelidade na exposição das Escrituras Sagradas. Boa teologia, diz para vocês que o canal Teologia Contextualizada, a preocupação nossa, minha,
como fundador desse canal, é expor as escrituras e trazer consolidação à sua fé. Boa teologia, boa interpretação, boa direção. Então, ungido aqui no Antigo Testamento, você vai ver várias passagens falando sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, que é a esperança messiânica para Israel, mas também para todos os povos. Isso é bênção de Deus. Nós estamos baseados nessa bibliografia. Eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo que nós vimos e fizemos a exposição tem fundamento e conceitos que passam por mestres, por doutores, por pessoas que estudam a palavra de Deus. Eu também sou um estudante da palavra de Deus, leciono, sou professor, tenho um viés também acadêmico, tenho um viés também de questões práticas na piedade. Você viu que eu trouxe várias exemplos, variações aí na exposição, não é só acadêmico. Tudo isso que eu expus para vocês é importante. Então eu quero aconselhar você a comprar um panorama do Antigo Testamento da editora Santos, do professor Antônio Renato Guzzo, um professor muito capacitado, muito bom. Panorama do Antigo Testamento da editora Vida, eu não sei se eles ainda têm esse livro para vender, mas se você achá-lo, compre, porque esse é um livro introdutório muito bom, mas muito bom. Esse panorama do Antigo Testamento, do J.H. Walton e do Rio. Você tem uma introdução do Antigo Testamento que eu uso muito, que é do Raymond Dillard e do Tremper Long III. E essa introdução é uma ótima introdução, com uma abertura também, tá? Vai trazer para você aí um entendimento claro. É necessário investir. Já entrando em linhas mais profundas da teologia, você tem a teologia do Antigo Testamento do House, do Paul House, muito boa, excelente, eu uso até os dias de hoje essa teologia dele. A teologia do Antigo Testamento da editora Vida Nova, do Ralph L. Smith, excepcional. Você precisa ter essa teologia porque ela vai te ajudar a entender conceitos que abrange o Berit, né, que é a aliança, a lei do Senhor. É um livro profundo, que eu acredito que tenha para vender. Você tem que ter na sua biblioteca. E um panorama do Antigo Testamento que também é excepcional, que colabora junto com a introdução do Antigo Testamento do Longo III, o panorama do Hilton, do Walton e do Rio, e o panorama do Renato Guzzo. Você tem que ter do Samuel J. Schultz e do Gary V. Smith. Essas biografias vão lhe ajudar de forma introdutória, dentro de um panorama, e posteriormente, aprofundando junto com essas duas teologias, você tem uma base muito boa sobre o movimento do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ou mesmo você fazer estudos, como a gente faz, temáticos, como nós estamos fazendo, dos profetas. Então, dentro dessa introdução, eu quis trazer para você de forma clara, objetiva, direta, contundente, confrontadora, o que é um ofício de um profeta. Espero que possa ter cooperado, colaborado e que possa trazer fruto para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, que possa trazer temor a Deus. E eu quero fechar essa exposição com esse texto de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que nós não sejamos comparados com esses loucos dos dias atuais, que desprezam a sabedoria e o ensino do Senhor.
que deixam de lado a palavra de Deus, mas que a gente possa buscar em Deus o conhecimento, não desprezar, e através do conhecimento de Deus nós teremos sabedoria para lidar, para viver dentro das complexidades, das polarizações existentes por causa dos relativismos e das pluralidades, e através da palavra de Deus, tendo temor, e ao mesmo tempo a gente vai propagar de verdade aquilo que Deus expressou nas Escrituras Sagradas. Eu aprendi ao longo da minha caminhada bíblica e teológica com um mestre, que eu não sei, ele é anônimo, mas lendo um livro, nesse livro dizia que nós precisamos silenciar o nosso coração e ouvir a voz que fala através dessas literaturas que estão nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Silenciar o nosso coração e ouvir o que essa voz tem a dizer para que os nossos caminhos sejam caminhos abundantes. Não deixa de dar o seu like, não deixa de dar o seu comentário, compartilha, vamos fomentar, vamos chegar a alcançar aí essa meta de 1.000 inscritos. Conto com a sua colaboração e que o Senhor possa trazer para nós aí mais reflexões, mais exposições bíblicas e teológicas, e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tendo como pressuposto o temor do Senhor. Um grande abraço a todos, valeu, fui, grande abraço.